quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a correção das questões da página 50 do livro antigo. Vamos lá? Para fazer essa correção, eu entendo que vocês tenham lido a anedota que está lá no nosso livro na página 49 e um pedacinho na página 50, para poder responder as questões que se seguem. Lembre-se que esse funcionário, apesar de ser bom vendedor, né, uma pessoa que entende bem do que ele faz, do trabalho dele, mas ele não tem uma forma de escrever correta. Ou seja, ele fala e escreve da mesma maneira. Não é conhecedor da norma culta. Mas vamos lá? Número 1. Releia as mensagens passadas por fax pelo novo funcionário. Letra A. Seu Gomes, o cliente de Belzonte, pediu mais 400 peças. Faz favor, toma as providências. Abraço, Nirso. Letra B. Seu Gomes, os relatórios de venda vai chegar atrasado, porque estou fechando umas vendas. Temo que mandar 3.000 peças. Amanhã estou chegando. Abraço, Nirso. Letra C. Seu Gomes, não cheguei por causa de que vendi mais 10.000 em Beraba. Estou indo para Brasília. Abraço, Nirso. Letra D. Seu Gomes, Brasília fechou 20.000. Vou para Florinópolis e de lá para São Paulo, no avião das 7 horas. Abraço, Nirso. Letra A. Essas mensagens correspondem ao padrão de linguagem que se espera na comunicação interna em uma empresa entre subordinado e seu superior? Se não, o que foge a esse padrão? Bom, isso não é o esperado, né, gente? Numa empresa que seja comunicação interna aí entre os seus funcionários e os seus superiores, no mínimo que se exige uma forma correta na escrita. E elas fogem ao padrão quanto à ortografia e também quanto à concordância. Na letra B, a escrita do novo funcionário não segue regras gramaticais ou segue regras diferentes das da norma padrão. Justifica sua resposta. Ela segue a lógica da variedade falada pelo funcionário, ou seja, ele escreve tal como fala, e sua fala corresponde a uma variedade não prestigiada do português. Letra C. Caso alguém fizesse uma revisão no texto das mensagens do funcionário, a fim de adequá-las à norma padrão, como elas ficariam? Escolha uma das mensagens e faça as alterações que julgar necessárias para isso. Bom, lá nós temos 4 mensagens. Vocês vão escolher, né, uma delas para poder fazer a correção. Então, eu vou ler aqui porque eu fiz a correção de todas, não é? A primeira, Sr. Gomes, o cliente de Belo Horizonte, pediu mais 400 peças, favor tomar as providências necessárias. Abraço, Nilson. A segunda, Sr. Gomes, os relatórios de venda vão chegar atrasados, porque estou fechando umas vendas. Temos que mandar 3.000 peças. Amanhã estou chegando. Abraço, Nilson. A terceira opção, Sr. Gomes, não cheguei porque vendi mais 10.000 peças em Uberaba. Estou indo para Brasília. Abraço, Nilson. E a última opção, Sr. Gomes, Brasília fechou 20.000, vou para Florianópolis e de lá para São Paulo no avião das 7 horas. Abraço, Nilson. Número 2. O gerente ficou preocupado com a imagem da empresa ao ler as mensagens e por isso levou-as até o presidente. Levante hipóteses. Letra A. Por que o gerente ficou preocupado? Então, quando eu falo levante hipóteses, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, o que você acha? A alternativa que eu coloquei, porque ele acreditava que uma escrita e possivelmente uma fala que foge às regras da norma padrão podiam transmitir uma imagem negativa da empresa aos clientes. Então, o que se espera numa empresa, não é que quando você for ser atendido por alguém dessa empresa, que ele fale bem e que ele escreva bem também. Por isso a preocupação do gerente. Letra B. Levando-se em conta as vendas realizadas pelo funcionário, a preocupação do gerente se justificava? Não, pois mesmo não dominando a norma padrão, o funcionário estava sendo eficiente como vendedor. Então, ele era um ótimo vendedor, ele estava fazendo várias vendas, né, por vários lugares, várias cidades. Número 3. O presidente, após a conversa com o gerente, disse que tomaria as providências necessárias. Quais providências eram provavelmente as esperadas pelo gerente? Então, o que o gerente esperava que o presidente fizesse? Que ele dispensasse o funcionário ou que chamasse a atenção dele, exigindo que mudasse a escrita de suas mensagens.
4. O humor do texto é construído com base na quebra da expectativa do leitor quanto à atitude do presidente. Qual é essa quebra de expectativa? O presidente, ao contrário do que todos esperavam, não puniu o funcionário, como era esperado, e ainda o tomou como modelo para toda a empresa. Número 5. Nas piadas, o efeito de humor geralmente é obtido por meio da exploração de crenças e preconceitos. No caso da anedota lida, qual é essa crença e ou preconceito? Bom, a crença de que conhecer a norma padrão é requisito indispensável para uma pessoa ser bem-sucedida em qualquer atividade profissional, o que não é verdadeiro conforme mostra a anedota. Então, nós vimos que mesmo não dominando aí a norma culta, tanto na escrita como na fala, ele era um ótimo funcionário. Número 6, na sua opinião, o procedimento do presidente foi correto? Justifique a sua resposta. É uma resposta pessoal. Então, pensem direitinho. Se vocês acham que o presidente foi errado e não ter demitido, vocês justifiquem. Ou se ele foi correto e não ter demitido, justifiquem também. Certo? Agora vamos para a correção das questões da página 51 para quem tem o livro novo. Número 1. Os textos se parecem com os que compõem os dicionários. Como se chamam esses textos? Então, aqueles textos que aparecem no dicionário, aí dando definições, são chamados de verbetes. Número 2. Discuta com os colegas e o professor. Letra A. Qual é a particularidade das palavras em destaque no lado esquerdo dos textos, tendo em vista o processo de variação linguística? Então, aí quando você leu, você pode ter discutido aí com seus familiares para chegar a uma resposta. Então, são palavras novas, atuais, que ainda não estão registradas na maioria dos dicionários. Cada dia, como nós já tínhamos conversado, palavras novas vão aparecendo, não é? Letra B. Você conhece essas palavras? Aí a resposta é pessoal. Se você conhece, sim ou não. Letra C. Escolha ao menos 2 dos termos que aparecem em segundo plano nos textos e dê o seu significado. Bom, entre outros aí tem sussa, que significa sossegado. Tem mitar, que é agir como um mito. Truta, que é um amigo ou parceiro. Então, aí pede para você escolher 2 termos, Então, eu coloquei mais do que 2 aqui. Número 3. As gírias na parte direita dos textos. Identifica-se. Então, são 2 gírias. Dor de cotovelo e viral. Número 4. Leia outro texto divulgado pelo museu. O museu está sendo reconstruído, mas é a nossa língua que está sempre em construção. Então, vocês têm lá um texto, falando sobre o Museu da Língua Portuguesa, Eu já até comentei com você, se eu não me engano, esse museu fica em São Paulo, eu tive a oportunidade de visitá-lo, muito interessante. Depois, passado algum tempo, ele pegou fogo. Então, eles estavam reconstruindo esse museu. Então, em relação ao fenômeno da variação linguística, o que é salientado nesse texto? Justifique a sua resposta. Então, a mudança constante das línguas, uma vez que, segundo o texto, nossa língua está sempre em construção. Então, eles fizeram uma brincadeira, Porque museu, normalmente, algo muito importante, está lá no museu para que a gente possa visitar, conhecer. E a nossa língua, ao contrário, não é nada que está parado. A nossa língua está sempre em movimento, sempre vindo palavras novas. Número 5. Levando em consideração o conceito de variação linguística estudada neste capítulo, discuta com os colegas e o professor qual a importância de uma instituição como o Museu da Língua Portuguesa divulgar textos como esses. Então, embora se trate do Museu da Língua Portuguesa, ele não tem uma posição conservadora à língua. Ao contrário de se empenhar em preservar a língua, ele valoriza a mudança, admite e reconhece a possibilidade de novas palavras serem criadas e incorporadas a ela. Assim, o museu valoriza variedades que muitas vezes são discriminadas socialmente, uma vez que seus usos não são previstos pela norma padrão. Então, como nós estamos sempre em constante mudança, a língua também é assim. Palavras novas vão surgindo, outras vão caindo em desuso. Ok? Bom, então por hoje fica aqui a nossa correção das atividades. Nos encontramos na nossa próxima correção. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.